Vamos à segunda parte de Jeremias 34. Eu havia feito 11 versículos e agora farei os 11 restantes da segunda parte de Jeremias 34, ok? Quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, fique à vontade. Eu falei ontem aqui no vídeo, na primeira parte, né? De que não iria parar os vídeos, né? Eu não iria parar de fazer vídeos, levando a verdade. E não vou parar não, tá? Como falei ontem, se por acaso continuar, insistirem a me hackear e tentar impedir a obra de Deus, vão ficar só na tentativa. Vão ficar só na tentativa, porque o inferno pode se levantar como quiser, quantas vezes quiser, mas só se levanta para cair. Então a verdade será levada. Sobre o sistema religioso capengo, né, que hoje em dia está. E na época de Jesus não era diferente. Então sempre foi desta maneira. Por isso que mataram Jesus. Ele tentou tirar para fora, né? E os que ele tirou para fora o seguiram. Eclésia, tirados para fora. E depois que ele tirou para fora, que seguiram, passou-se o tempo, foi aumentando as pessoas que conheceriam a verdade. As pessoas começaram a conhecer a verdade e isso incomodou os romanos, né? Então Roma decidiu, já que haviam várias denominações, né, religiosas, existia o mitraísmo, existia o cristianismo, que eles falavam que era a seita do Nazareno, chamavam de seita do Nazareno, e por conta da briga entre os que não entenderam, né, o que Jesus tentou passar, e ao invés de pregar o amor, começaram a entrar em discussão para ver quem era maior, como sempre, né? Na época de Jesus, antes de eles terem o matado, já havia essa disputa. Então, o povo realmente, o ser humano é terrível, né? E os romanos se aproveitaram disso e criaram uma religião universal. O catolicismo, né? Católico significa universal. Católica, né? Universal, para quem não sabe. Então, acabaram reunindo todas as religiões para parar a briga. E aí, já sabe, né? Entrou o paganismo, entrou heresias, um monte de coisa que não tem a ver com o que Jesus ensinou. E até hoje perpetuou, né? Até hoje. E como Jesus falou, aconteceu, né? Falou que viriam pessoas tentando pregar um outro evangelho que não é o genuíno, e aconteceu realmente. Então tentaram passar um evangelho que não tem a ver com o ensinamento dele. A palavra está aqui, foram tirados vários, né? Vários evangelhos de Tiago, do próprio Judas, evangelho até mesmo de Jesus, se eu não me engano, tem. Evangelho de Felipe, né? Enfim, todos a gente nem sabe, né, quantos são. Mas, como disse Paulo, veremos face a face. Por enquanto a gente vê em partes. Depois a gente vê face a face. Mas a verdade, nisso que está aqui, já dá para se ter uma ideia, né? Da verdade de Jesus. Então, ele usava, como eu já falei em outros vídeos aqui, coisas físicas. Pão físico, vinho físico, água, né? Para explicar o espiritual. Então, não tem a ver com comida. E ele fez a última ceia para explicar justamente isso, o espiritual, pois a carne nada se aproveita, apenas o espírito. Palavras dele, tudo palavra dele. Tudo que eu falo aqui são palavras dele, né? E eu complemento com algo que arremete à palavra dele. Na verdade, é só você procurar na Bíblia, você vai entender, vai achar, né? Então ele usou o físico, né? E disse para comer e beber. Comer o quê? O ensinamento, a palavra, o ensinamento dele. Não tem a ver com pão, não tem a ver com comida. Então ele fez a última ceia, a última tentativa de explicar para o povo sobre o espírito e não sobre comida, né? Então ele tentou explicar.
Mas até hoje o povo vai todo mês em templos religiosos que nem deveriam existir e fazem o negar de Jesus, negar a Jesus, né? Cada vez que eles colocam o pão ali, tomam vinho, eles estão negando o que Jesus já fez. Então é isso, infelizmente. E há pessoas nesse sistema religioso que estão por engano, não conhecem a palavra e estão indo pela cabeça dos outros, igual piolho, né? Estão sendo estão sendo guiados, cegos guiando cegos, como Jesus falou. Então estão sendo guiados por homens e não pelo Espírito Santo que Jesus enviou. Olha isso. Ao invés de ler a palavra, orar e pedir ao Espírito Santo, eles falam dos católicos, mas os protestantes fazem a mesma coisa, né? Falam com pastores que não deveria existir. Jesus falou: não chame ninguém de pai na terra, nem de mestre, nem de papa, nem de padre, nem de pastor. Então está tudo na palavra. Mas o ser humano precisa, falavam de Tomé, mas precisam ver para crer. Precisam ver um templo de pedra para poder acreditar em Jesus. Precisam ver um outro pecador, talvez maior que ele, para poder ditar regra espiritual, né? Precisam ver o pão, precisam ver o vinho, precisam ver a água, para acreditar em Jesus, que falou que é espiritual, é a palavra, o pão da vida, a água, né? Que se beber a água que ele der, jamais sentirá sede. Então as pessoas estão cegas e procuram outros cegos para guiá-los. É uma heresia atrás da outra. Vamos lá, vamos fazer a segunda parte de Jeremias 34. Eu acho que eu me fiz entender aqui. Na verdade é Jesus que se fez entender, né? O que eu estou falando aqui é da palavra, né? Não são palavras minhas. São palavras de Jesus, são do Messias, né? Do Messias, de Cristo. E está aqui, está na Bíblia. Mas como Deus falou, né? Jesus falou, Deus cega o entendimento, para que eles não entendam. E vocês que conhecem a verdade entendam. Então é óbvio, né? Tudo que Jesus falou é óbvio que está acontecendo. A Bíblia, ela se apresenta, ela fica viva na nossa frente, assim, né? As coisas acontecem e a Bíblia se faz na nossa frente, assim. Os acontecimentos são visíveis hoje. Tudo que Jesus falou está acontecendo. Então vamos lá. Vamos fazer o 11º versículo primeiramente. Vamos ver onde está. 12º, né? Perdão. 12º versículo. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Eu estou trabalhando em ótica agora e vou fazer meu óculos de leitura para não ter esse embaraço todo. Vamos lá. O 12º versículo de Jeremias 34 fala assim: Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, de parte do Senhor, dizendo, 13º agora, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz concerto com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, 14º agora, ao fim de 7 anos, libertareis cada um o seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, e te houver servido a ti 6 anos, 6 anos servido a ti, e despedi-lo-ás forro de ti. Acho que é isso, forro de ti. Mas vossos pais
me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, e vos haveis hoje, convertido, e tinheis feito o que é reto aos seus olhos, ou melhor, aos meus olhos, apregoando liberdade cada um a seu próximo, e tinhais feito diante de mim, um concerto na casa que se chama pelo meu nome. É isso. Vamos lá. O 16º versículo. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhais despedido fornos, conforme a sua vontade, e os sujeitastes agora tá certo, para que se nos fizessem servos e servas. 17º agora. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. O 14º, ou melhor, 18º agora. Tá certo? 18º. E entreguei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confiaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. 19º agora. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém e os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções de bezerro. 20º agora. 20º versículo fala assim: entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. 21º agora, e penúltimo desse vídeo. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes,
entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuraram a sua morte. Os que procuram a sua morte. E nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. O 22º e último desse vídeo, Jeremias 34, fala assim: Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Aqui é o último versículo, então, de Jeremias 34. Fiquem com essa palavra. Acreditem no Espírito Santo, sejam guiados por ele, não por pessoas mais pecadoras, talvez, que nós. Então, nós temos que ter discernimento do Espírito. Se você entregar a sua vida espiritual na mão de um outro pecador, que bem isso te fará? Né? Então preste atenção em quem você está ouvindo. Maldito do homem que acredita no homem. Não acreditem apenas no que eu estou falando. Veja na palavra. E se houver discordância na tua mente, no teu coração, a respeito do que eu estou falando, me mostra o que é correto para você em comentário. Não tem problema nenhum. Eu vou passar o que está na palavra. Nada mais, nada menos. Ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.